A paz do Senhor, queridos. Só um momentinho que eu vou abaixar um pouquinho esse fundo musical. Hoje eu vou trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aparentemente Satanás não quer que eu traga essa palavra a vocês, para que, sabendo delas, vocês não se convertam. Quem precisa, todos nós precisamos, na verdade. Não se convertam e mudem, porque eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes, só que eu vou gravar ele até o fim agora. Se vocês escutarem algum ruído, por favor, tenham a resiliência de continuar escutando a palavra de Deus. Não dê atenção a esse ruído, porque eu decidi que eu não vou mais parar a gravação. Essa palavra se encontra no livro de Mateus, capítulo 23. E o título dela é: Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. E ele continua: Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas, e gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Ele está falando aqui, obviamente, da hipocrisia dos fariseus, que na época eram os que comandavam a religião vigente, comandavam a religião que inclusive Jesus fazia parte, antes de iniciar o ministério dele, quando ele vem mostrar a graça de Deus, ele vem mostrar o que é que nós devemos fazer. E aí ele está dizendo: olha, eles dizem a vocês, cumpram os mandamentos, deem oferta. Ele está dizendo a cada um de nós, cumpra o que eles dizem, mas não ajam como eles agem, porque eles só fazem cobrar, eles só fazem impor aos outros que façam assim. Mas eles mesmos não fazem, eles não estão dispostos, não estavam dispostos a abrir mão da própria carne em prol de fazer a obra do Senhor. E aí ele continua no versículo 8: Mas vocês não devem ser chamados de mestres. Lembra aqui que eles gostam de sentar nos primeiros assentos e de serem saudados na rua como mestres? Não é o que nós temos visto? E ele diz aqui a cada um de nós: Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E ele diz: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Olha só. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. É forte essa palavra. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos!
que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Eu vou só parar aqui um pouquinho para eu voltar e falar a respeito dessa questão do chamar de mestre, em relação a essa questão do título. Hoje, queridos, infelizmente nós vemos em nosso meio, no meio evangélico, e isso de uma forma muito contundente: o ser pastor, o ser bispo, o ser apóstolo. Há pessoas que até se você se confunde, se você não chama aquele líder pelo título que ele recebeu através de uma unção com óleo, de uma consagração por outro homem, você é corrigido. Você é chamado a atenção. Olha, ele não é pastor não, ele é bispo, ele é apóstolo. E olha o que Jesus diz aqui: mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é mestre entre vocês todos são irmãos. E como é que nós nos saudamos? Nós nos saudamos como irmãos. Nós dizemos a paz do Senhor, meu irmão. Dentro da igreja evangélica, nós todos somos irmãos. Mas há entre os irmãos quem seja levantado enquanto pastor, enquanto bispo, nós sabemos disso. Mas, queridos, nós, mesmo sendo de liderança, mesmo tendo um cargo eclesiástico, não devemos perder a humildade. E devemos lembrar sempre que nós somos irmãos. E não é isso que nós temos visto, infelizmente. Por que será que o mundo tem achado brecha para tanto nos apontar, para tanto nos acusar, para tanto dizer que nós somos soberbos, que nós achamos que só nós vamos para o céu, que a gente quer mandar todo mundo para o inferno? Eles fazem isso porque, infelizmente, muitas pessoas do nosso meio têm dado legalidade para isso. Tem gente se importando mais com essas coisas, com a questão do título, com a questão financeira, do que com a obra de Deus. E o Senhor tem visto. E o Senhor não tem se agradado. Ele fala aqui, no capítulo 6, que os fariseus gostam do lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Não tem muitos líderes religiosos que são desse jeito? Que gostam de ser saudados nas praças, de serem chamados para lugares ilustres. Recentemente eu fui para um show, um show evangélico, onde aconteceram várias situações que eu fiquei observando. Lá a gente via as ovelhas embaixo, várias denominações se juntaram e fizeram esse show. As ovelhas estavam embaixo. E os líderes religiosos, que são da convenção, estavam em cima, no palco, no lugar separado das ovelhas. Quer dizer o quê? Eles são superiores às ovelhas? Não somos todos nós irmãos? Não somos? Aí tinha um camarote para os líderes estarem acima do povo, para as pessoas verem, ali é o líder. O líder é aquele. Aquele é o diferenciado. Não, queridos. Jesus, quando veio à terra, andou entre a multidão. Jesus não aceitou ser chamado de bom. Quando aquele jovem rico, aquele moço de fama, chegou para ele e disse: bom mestre, ele disse: por que você está me chamando de bom? Bom há um só, que é meu Pai que está no céu. E hoje nós temos visto homens querendo tomar o lugar de Deus, querendo receber a honra e a glória e o louvor que só pertence a Deus. E não venha para cá dizer que não quer receber honra, glória e louvor não, porque quer, infelizmente quer. Se não quisesse, o Senhor Jesus não deixaria essas palavras. Ele deixou para o fariseu da época. Não. E sua igreja é regida por quê?
Não é pela palavra de Deus, não? Se fosse para o fariseu daquela época, Jesus só diria, porque tiveram várias coisas que Jesus fez, não daria para contar em uma Bíblia as coisas que Jesus fez, e não estão escritas aqui. Tudo que está contido nesse livro, nesse conjunto de livros, é para que a gente siga, é para que a gente viva, e a palavra do Senhor condena isso. E aí ele continua dizendo: não vos chameis de pais. Tem muita gente que se auto-intitula pai espiritual, mãe espiritual. Ele diz: a ninguém na terra chame de pai, porque há um só pai, e é Deus, e ele está no céu. Ele também fala: ninguém chame de chefe, porque vocês só têm um chefe, é Jesus. O líder da igreja é Jesus. E quando deixar de ser, quando passar a ser homem, que muitos têm se auto-intitulado, mas quando o povo disser verdadeiramente o chefe da igreja é esse homem, essa será a abominação assoladora da qual Daniel falou, da qual o próprio Jesus falou no capítulo 24, que segue aqui. E aí será o fim dos tempos. Então, queridos, nunca tire Jesus do centro da sua vida, nunca tire Jesus da posição de seu líder e de seu Senhor, porque ninguém mais pode assumir esse papel. Ninguém na terra, nem debaixo da terra, nem no céu, se compara ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí ele continua. O maior, no versículo 11, o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas eu não me exalto. Eu não me exalto. Quem me exalta são minhas ovelhas. Quem me exalta são as pessoas da rua. É porque as pessoas não veem o seu jeito altivo. É porque as pessoas não sabem que se te elogiar, você fica com ego deste tamanho, maior que o mundo. É porque você não demonstra, não, que você gosta de ser honrado, de ser adorado. Não, você não se exalta, não. Longe de você. Longe de mim. Eu não me exalto, eu sou exaltado pelos outros. De novo, o exemplo de Jesus. O homem tentou bajulá-lo. E ele disse: por que você me chama de bom? Por que você me exalta se só há um digno de ser exaltado? E o que nós vemos é, quanto mais exaltado o líder, mais ele abraça aquela pessoa que o exaltou. Quanto mais passado a mão na cabeça quando comete o erro, mais aquela pessoa recebe honra. Mais aquela pessoa cresce dentro da congregação. Isso é muito triste. Isso é muito triste de se ver. Infelizmente é o que nós temos visto. Queridos, a igreja do Senhor precisa despertar para fazer aquilo que o Senhor deseja, para fazer aquilo para o qual o Senhor levantou a igreja de Cristo na terra, que é pregar o evangelho de Jesus a toda a criatura. E aí ele vem e continua dizendo aqui, ó: ai de vocês, mestres, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Mas você mesmo faz. Para os outros nada pode, mas você pode. Era isso aqui que ele estava falando. Não podia se curar no sábado, não podia se vender e comprar no sábado, mas no sábado os fariseus faziam o que eles queriam. E não é assim até hoje. É complicado. Mas nós temos que nos examinar. Nós, enquanto servos de Deus, temos que observar os erros que tem dentro da instituição religiosa e mudarmos enquanto há tempo, de dentro para fora. Porque ele aqui vem e diz, ó:
Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram a casa das viúvas para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Muitas vezes a pessoa chega lá na igreja, não tem condições de nada, é uma pessoa humilde, uma pessoa simples, mas ela é tão cobrada. Ela tem que dar o tudo dela e ela não recebe nada em contrapartida. Isso é real, eu já vi isso acontecer. E quantos lugares a gente sabe que isso acontece, mas ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de fazer aquilo que é verdadeiramente a vontade de Deus, que é verdadeiramente a obra de Deus, que é ajudar essa viúva, ajudar o órfão, ajudar o estrangeiro, dar o que for necessário. Mesmo que essa pessoa seja ingrata, mesmo que essa pessoa depois não reconheça o que você fez. Perdão, foi meu pé. Mesmo que depois essa pessoa dê as costas para o ministério, dê as costas ao líder, que ajudou, que estendeu a mão quando ninguém mais quis. Eu também já vi isso acontecer. Mas você será honrado por Deus, por fazer aquilo que verdadeiramente é a vontade de Deus, sem sair anunciando aos quatro ventos o que fez, o que deixou de fazer. Faça sem esperar a recompensa de homens. Faça crendo que a recompensa virá do alto. Aleluias. E ele continua aqui, ó. Aleluias, louvado e exaltado seja o seu nome. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Que palavra forte, queridos. Imagina você lutar, você abrir mão da sua própria vida e chegar num ponto da sua caminhada que você desiste de fazer a obra de Deus porque você pensa, não estou recebendo recompensa. E você começa a fazer aquilo que sua carne quer. E você começa a buscar almas e as almas vêm. E você passa o ensino deturpado. E você leva, ao invés de levar essa alma para o céu, você a leva para o inferno. Queridos, isso é terrível. Isso é terrível, mas é também uma prática que nós temos visto. Tem pessoas que você olha e você diz, meu Deus, era melhor quando estava no mundo. Era mais respeitoso, era mais ético quando estava no mundo. E eu também estou vendo isso. Se vocês não sabem, eu fiz uma graduação. Quando eu estava lá na graduação, vou deixar um testemunho para vocês. Eu tinha um professor que era ex-missionário. E aí, ele nas aulas dele sempre alfinetava os evangélicos. Sempre alfinetava. Até um dia que a gente foi numa obra social de católicos. E quando chegou na sala de aula, ele começou a detonar os católicos lá, né? Falar que eram alienados, que isso, que aquilo. E aí eu discuti com ele na sala, mas não discuti xingando não. Discuti com a argumentação toda estruturada, toda certinha. E aí eu falei do meu ponto de vista, porque eu era uma menina ingênua. Eu via a religião apenas de dentro. Eu nunca tinha saído. Eu nunca tinha visto por fora, como é que as pessoas que estão fora nos veem. E eu também sou do interior, só tinha visto aqui. E aí eu discuti com ele, coloquei meu ponto de vista, disse que não era todo mundo que era alienado não, que nós tínhamos consciência da fé que nós tínhamos, nós entendíamos os princípios, nós conhecíamos a origem da nossa fé, nós fazíamos o que está escrito na Bíblia, que nós não somos preconceituosos, não somos algozes do mundo, nós amamos a todos. E aí aconteceu a discussão, né? Incrível é que eu me surpreendi. Depois dessa discussão, quando eu passei a ver
que aquilo que ele falou que acontece em nosso meio realmente acontece. Realmente acontece. E aí, muitas pessoas podem chegar para mim e dizer: mas o mundo já fala de nós. Não precisa de uma evangélica falando que nossas práticas estão erradas. Como é que eu não vou falar? Eu quero que você vá para o inferno? Eu quero que ao se converter as pessoas olhem para você e digam: ali, não presta. Eu quero isso? Não quero. Eu quero que você seja bem-aventurado. Eu quero que você viva a verdade do evangelho. Viva aquilo que Cristo pregou, aquilo que os profetas pregaram e morreram por essa pregação. Viver o evangelho de qualquer jeito é fácil, queridos. Viver achando que porque você aceitou Jesus, você está numa posição superior ao resto do mundo, é fácil. Você fica com o ego deste tamanho. Você fica com o ego inflado e aí você pisa em quem você acha que deve. E aí você maldiz, você maltrata. Você age com chucarrice. Eu não sabia nem que essa palavra tinha na Bíblia, mas o Senhor vai falar lá em Efésios 5. Tem muitas pessoas que agem dessa forma. O que é chucarrice? É você elogiar com desdém. É você fazer, aqui na Bahia a gente chama de mulequeira. Você está sendo irônico com a pessoa. Você olha, você passa a ver a pessoa na rua e diz: olá, irmã. Como você tá bonita. Mentira, tá achando a irmã horrível, feia. A pastora. Oi, pastora, porque tem muita gente no nosso meio que acha que mulher não deve falar da palavra de Deus. E aí ela fala com aquela mulher com desdém, com uma crítica implícita no elogio. Isso acontece em nosso meio também. Você vê lá o irmãozinho, a irmãzinha chegando. É pobre, é uma viúva, é um órfão, um estrangeiro. E aí você não quer nem se associar. E aí você não quer nem falar. Ou pior, você é um daqueles, você chegou na igreja todo desgraçado, sem nada, pobre. E aí o Senhor te exalta. E aí quando chega outro irmãozinho lá, como você chegou? Às vezes você chegou pior do que o irmãozinho, você desdenha dele. Você age como os outros agiram com você, ou pior. Querido, lembre da rocha que você foi cortado, lembre de onde você veio. E haja como servo de Deus. Haja com amor. Haja com amor. O que eu tenho visto hoje é o amor se esfriando. O amor indo pelo ralo. E quando o amor acaba, queridos, nada mais faz sentido. Quando o amor acaba, o respeito vai embora. Quando o amor acaba, a ética vai embora. E todo o seu serviço diante de Deus é vão, porque não tem nada aqui dentro para amparar. E aí eu disse verdadeiramente que o professor falou estava certo. Infelizmente, não estou dizendo que todos são assim. Tem muitos de nós que estão lutando para fazer cumprir o que a palavra de Deus diz. E muitas vezes são tolhidos e impedidos por líderes que querem ficar nessa posição que os fariseus se encontravam. Com o título aqui, ó. Aqui que ele falou. Deixa eu ver o nome. De uma caixinha que eles colocavam na testa com versículos bíblicos. Aqui, ó. Filactérios. A palavra tá aqui. A Bíblia tá aqui. Mas não tá aqui. E só tá aqui pelo lado de fora. Não tá dentro. Deixa eu continuar. E aí ele fala do juramento. Que eles inventaram um jeito de a pessoa burlar o dizer a verdade. Se você jurar pelo altar, você não precisa cumprir. Porque não tem valor. Mas se você jurar pela oferta, tem valor. Hoje, o que é que tem tido valor, queridos? Até dentro da obra de Deus. Dentro da casa de Deus. É o ter, não é o ser.
Você tem? Você vale. Você não tem? Você vale. Você é branco? Você é branca? Você vai achar um presbítero, você vai achar um pastor, você vai achar alguém da liderança para você casar. Se você for negra, você vai demorar. É um assunto delicado, mas eu tenho que falar. Porque isso acontece. Já vi uma live que viralizou algum tempo atrás de um pastor dizendo, se declarando para a pastora dele que quando ela chegou na igreja, ele viu que ela era diferente, não era igual. Ele pensou logo, ela não é daqui, porque a mulher era loira e o lugar que a congregação estava era de negros. Era um lugar periférico. O que é que a gente tá... A gente não, né? Porque dessa eu me incluo fora. O que é que vocês estão entendendo quando vocês leem a Bíblia? Vocês têm lido a Bíblia? Porque eu vejo muita gente, eu vejo postagens dizendo, se Jesus tivesse vindo nessa época, os evangélicos teriam crucificado Jesus. E é verdade. Infelizmente é verdade. Se Jesus tivesse vindo nessa época, os meus irmãos teriam crucificado Jesus. Porque está tão distante. Está tão distante o evangelho que é pregado hoje daquele evangelho da cruz, do evangelho da graça, até do evangelho da lei. Sabe o que está acontecendo? O evangelho da hipocrisia, o evangelho dos fariseus. É isso que tem sido pregado. Do mais alto escalão ao mais baixo. Porque vai sendo replicado. Replicado é imitado. Eu tô vendo lá um líder X que tem milhões de igrejas, tem muitos membros, ele segue esse padrão? Eu que tenho uma igreja média, eu vou imitar. Eu que tenho uma igreja pequena, vou imitar. Eu que tenho um pontozinho de pregação, vou imitar. E não lê a Bíblia. E não faz o que a palavra de Deus diz. Aí tá se preocupando com a aparência, com aquilo que aparenta ser e não com o que de fato é. Vou continuar. Ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. E aí a gente chega num ponto importante. Porque eu tenho visto também alguns desses pregadores que estão se tornando famosos, celebridades gospel, que estão dizendo, não dizime. Jesus veio abolir a lei, então ele abole o dízimo. Vocês entenderam o que eu li aqui? Vou repetir, Mateus 23, versículo 23, lembrem disso. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Ou seja, se você entende de interpretação de texto, você já entendeu, mas se você não entendeu, eu vou explicar. Ele fala duas coisas aqui. Os fariseus dizimam. Eles dizimam a hortelã e o endro, ou seja, aquilo que eles cultivam. Aquilo que eles têm, eles dizimam. Mas eles não são bondosos, eles não são piedosos, eles não são misericordiosos. Aí Jesus vem e diz, vocês devem fazer isso, vocês devem dizimar. Jesus disse, você deve dizimar. Ele já tinha dito antes lá no primeiro versículo, façam o que eles mandam. Dizimem. Mas não só dizimem, ele diz, faça essas coisas e não omitam aquelas, não omitam a bondade, não omitam a misericórdia, não omitam o amor, mas cumpram o mandamento.
porque as casas de oração, não se enganem, queridos, o mundo vem dizer que as igrejas são sustentadas pelo governo. Não são. Uma igreja que é sustentada pelo governo é uma igreja corrupta e corrompida. Ela já está no maligno. Por quê? Ela está utilizando um recurso que não vem do dízimo e da oferta. Quem financia as obras de Deus genuínas são os dízimos e as ofertas. Se vocês param de dizimar e de ofertar, além de vocês não estarem cumprindo o mandamento, vocês estão ferindo o corpo de Cristo. Porque as igrejas verdadeiras, igrejas como a que eu congrego hoje, que tentam ao máximo trazer a verdade do evangelho da melhor forma possível, vão fechar as portas. E só vamos ficar com o que já está aí, posto. Com aquilo que a gente tanto critica, com aquilo que a gente tanto sabe que não está mais em Deus. E a gente conhece pelos frutos. Pelos frutos a gente conhece a árvore. Pelas atitudes de quem está lá, a gente sabe a árvore. Amém? Vou continuar, não acabou ainda não. Vocês coam guias cegos. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo? Ele está dizendo o quê? Que o dizimar e ofertar é bem menor do que fazer a bondade, praticar a bondade, o amor, a justiça, a misericórdia. É menor. Mas é necessário. Coe o camelo e coe o mosquito. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Só quer limpar o que está no exterior, o que está por fora, o que dá para ser visto. Esquece que o Senhor sonda o coração, sonda o interior. Se é que você ainda crê em Deus. Se é que você, fariseu, ainda crê em Deus. Porque eu creio que alguém que sabe que Deus é terrível, que Deus é fogo consumidor, não vai agir dessa forma. Não vai fazer o que é de encontro à palavra do Senhor. Não vai escolher o mal ao invés do bem. E é o que os fariseus fazem. Eles escolhem o mal ao invés do bem. Escolhem a ganância ao invés do amor, da caridade. Isso não vem da parte de Deus. Aleluia. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Primeiro, mude-se a si mesmo, mude o seu interior. Seja transformado, deixe Deus te transformar. E isso vai transparecer por fora. Isso vai sair naturalmente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra vocês mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raças de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso estou enviando profetas, sábios e mestres. Uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas e vocês o perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a essa geração. E agora ele fala, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam,
Bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém. E aqui eu concluo, queridos. Olha só como ele fala. Não é o que muitos dizem hoje? Se eu tivesse vivido no tempo de Jesus, eu abraçaria ele. Eu nunca pediria que o sangue dele caísse sobre nós, como o povo de Israel fez. Mentirosos. Mentirosos. Eles só não fariam isso se tivessem ciência de que era o Filho de Deus. Se eles tivessem feito uma viagem no tempo, né? Já tendo essa consciência, essa concepção. Mas se vivessem naquela época, crucificariam Jesus. E aí ele diz: encha, termine a medida do pecado, porque Jesus sabia que eles iriam crucificá-lo. O próprio Deus. Vocês já mataram meus profetas. Vocês já mataram quem eu enviei para falar com vocês. Agora me matem. Podem me matar. Eu sei que vocês vão me matar. Ele só não disse isso com essas palavras. Mas ele disse: termine a medida do pecado. Conclua. Porque vocês pagarão pelo sangue dos profetas derramado antes de vocês. Porque vocês são descendência de um povo mau e perverso que matou os profetas de Deus. E vocês vão terminar matando o próprio Filho de Deus, Filho do Deus vivo. E aí ele fala: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria juntar vocês, como a galinha faz com os pintinhos, mas vocês não deixam. Vocês matam os profetas. Não é o que a gente vê até hoje? Parece que nós estamos vivendo o tempo do faraó, do Egito, que o Senhor amolecia o coração, depois endurecia, amolecia, endurecia, amolecia, endurecia. Porque eu creio, queridos, que ao ouvir uma palavra dessa, até o coração mais duro, o Senhor toca. O Senhor diz: mude. E por um instante, essa pessoa se converte a Deus novamente. Mas só que ao passar desse momento de escutar a palavra, vem a frieza espiritual e congela esse coração de pedra. Petrifica de novo e essa pessoa esquece de tudo que foi dito e volta a praticar as mesmas obras malignas e se esquece do Senhor. Mas nós estamos vivendo a última hora, queridos. Então busque fazer a vontade do Pai. Busque viver a palavra do Senhor. Busque mudar de atitude em nome de Jesus e viver algo novo. Amém? A paz do Senhor seja com cada um de vocês, que o Senhor alcance o que essa palavra não alcançou. E se pelo menos uma pessoa ouvir essa pregação e se converter, eu serei grata a Deus por ter sido usada por Ele para te alertar. Não me importa que poucas pessoas assistam, não. Mas se pelo menos você, que assistiu até aqui, se converter, eu darei glória a Deus pela sua vida. Então busque se converter. É chegado o final dos tempos. Não espere que a multidão mude, não. A multidão não vai mudar. Quem tem que romper a multidão é você. Rompa a multidão e toque na orla do Mestre como aquela mulher fez. E se converta em nome de Jesus.